Olá! Hoje eu quero falar sobre empreendedorismo, gestão, liderança e muito mais. A minha convidada é a Aline Flor. Ela é ex-coordenadora do Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária da ACIF, a Associação Empresarial de Florianópolis. Ela também é atual diretora do Núcleo Continental da ACIF e, além de tudo isso, ela é empresária, mãe, meia maratonista, master coaching, enfim, nós vamos conhecer tudo sobre a Aline e também os desafios que ela enfrentou na coordenação do Núcleo da Mulher Empresária nestes 2 últimos anos. Sendo o último ano, o ano de 2020, ela pegou todo o início da pandemia e desenvolveu a gestão. Então, a minha convidada de hoje é a Aline Flor, ela que é ex-coordenadora geral do Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária. Aline, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite para essa nossa conversa, para esse nosso bate-papo. Imagina, Paty, obrigada. Eu que agradeço o convite de poder aí contribuir um pouquinho com o teu programa, que com certeza é bem valoroso, principalmente para as mulheres. Tá certo. Muito obrigada, Aline. Aline, então eu já sei que você é empresária, é mãe, é maratonista, mas eu gostaria que você se apresentasse. Conta para nós um pouquinho sobre quem é a Aline Flor. Olha, Paty, assim, até para eu me definir, às vezes é bem desafiador, porque eu sou uma empreendedora, sempre eu considero assim que eu sou uma pessoa bem insatisfeita, né? E para mim, eu preciso ter muitos desafios. Então, acho que por isso tudo o que eu faço é sempre desafiador e muitas coisas, né? É até interessante porque as pessoas dizem, mas você faz tanta coisa, isso não é ruim? Eu falo, não, para mim é muito bom. Eu sou E, assim, eu, eu e funciono assim, né? isso. E realmente tem muitas pessoas com esse perfil, que quanto mais É, desafios tem, mais atividades elas têm, mais elas produzem, porque elas sim. se motivam com isso. Você é uma dessas É. pessoas, então. Eu sou uma dessas pessoas, e eu sou bem não é multitarefa, eu sou multifacetária, como chamam os meus amigos, né? Eu comecei a empreender já faz mais de 20 anos, e sempre gostei muito dessa parte de ter autonomia e liberdade para criar, e para ter a minha própria rotina também, de ter as minhas próprias ideias colocadas em prática. Eu sempre fui uma pessoa muito de ter estratégia, sabe? Também de executar, dosar um pouquinho de cada perfil. Até eu falo que tem perfil dos líderes, né? De sempre ter um pouquinho de cada um. E eu sempre fui uma líder muito nata, sabe, Paty? Uhum, Assim, sim. hoje eu consigo entender tudo que eu fiz lá atrás, na minha infância, adolescência, os movimentos que eu participei, e eu falo, cara, eu já era líder lá e não tinha essa percepção. Mas Uhum. hoje eu consigo entender todo esse movimento que eu faço, tudo isso que eu tenho na minha vida, porque eu já venho construindo, né? Já veio, acho que isso veio aí no meu sangue ou na Sim. minha criação, e eu sou uma pessoa bem insatisfeita no sentido de sempre querer mais, sabe? Não só Certo. querer para mim, mas para as pessoas que estão no meu entorno, para a comunidade. Eu gosto sempre de estar em algum movimento que é colaborativo, participativo. Eu sou assim, de estar com as pessoas e fazer as coisas com as pessoas acontecerem. Certo, olha Um só que pouquinho, né? Bem bacana. resumido, Aham. assim. Ai, mas, Aline, como é que você chegou até a associação comercial? Como é que foi a tua trajetória para chegar à associação empresarial? Olha que interessante, Paty, que quando eu entrei na CIF Mulher, né, que carinhosamente a gente fala que é a CIF Mulher, eu estava Sim. grávida. Uhum. E fiquei algum tempinho e logo já precisei me afastar do núcleo, porque eu tive, né, o Igor fez 5 anos agora, então faz pouco tempo que eu estou na associação, eu falo que eu estou 6 anos praticamente, né? E aí, quando o Igor nasceu, elas me chamaram, Aline, vem participar das reuniões mesmo assim e tal, leva ele em algum evento. Foi indo. Aí, quando teve a gestão, anterior à minha, a coordenadora falou, eu te quero no meu time como coordenadora financeira. E eu aceitei. Então, assim, eu entrei no núcleo, fiquei um pouquinho, tive o bebê, logo fui para coordenadora financeira. E nessa época que eu era coordenadora financeira, fui coordenadora financeira do Prêmio Mulheres que Fazem a Diferença, da sexta Uhum. edição. Então, a gente fez esse mega evento dentro dessa gestão anterior à minha. E aí eu fui a sucessora, né, dessa antiga coordenadora
como coordenadora geral agora. Então, eu estou Aham. praticamente 6 anos aí no associativismo e sempre com cargo de coordenação, assim, né? Sim. Mas foi assim que aconteceu, nada Foi muito. E tudo eu cheguei muito muito rápido, rápido. tudo muito rápido, muito rápido. E eu pensava, nossa, mas o que é esse núcleo de mulheres? Porque, Isso. Paty, a minha carreira profissional, ela sempre foi rodeada de muitos homens, né? Eu venho da construção civil. Isso que eu ia te Então, pedir. Mas você, na final de contas, é de que área? Que empresa que você tem? O que é então, teu negócio? eu comecei na construção civil, né? Eu sou filha de eletricista, então sempre me encantei muito por obras, sempre, né? Orçamentos, projetos, eu digo que escalímetros, réguas, enfim, era o meu universo. Uhum. E eu vim para Florianópolis com 17 anos, eu fiz escola técnica, né, a federal, Você é e eu me natural da formei. onde? Eu sou de Tubarão, Ah, de eu Tubarão, sou um tá. pouquinho mais do sul, Certo, tá. E aí eu vim, fiz escola técnica, sou técnica em edificações, né? Eu falo para as pessoas, eu tenho CREA, Aham. e aí depois eu conheci meu marido e ele é engenheiro também. Então ele é engenheiro e ele falou, vamos abrir um negócio na área, né? E nós identificamos uma nova técnica, uma tecnologia na área da construção relacionada ao concreto. Uhum. E ele tinha acabado de fazer mestrado também nessa área. Ele falou, acho que aí é uma oportunidade. Eu falei, beleza, então eu vou fazer administração. Por quê? Porque a gente queria montar esse negócio. Então, a Certo. gente começou do zero e hoje nós temos uma empresa já há mais de 20 anos, que é uma Uhum. empresa de tecnologia na área de concreto, né? E Uhum. aí foi aí que aconteceu esse primeiro negócio. Depois de um tempo, a gente abriu um outro negócio na área da construção também, que é de materiais de construção. Então, são duas empresas na área da construção que se mantêm até hoje. Inclusive, essa segunda empresa, eu abri quando eu tinha recém dado à luz a Júlia, que a Júlia vai fazer Olha, 12 anos. olha só. Então, assim, a Júlia de, sabe, mamando e abrindo empresa, né? Bem, Aham. bem, bem loucura, assim. Louco só a gente que entende, né? Exato, E, exato. e aí depois, assim, faz quase uns 10 anos, Paty, eu resolvi também dar um novo rumo para mim na área de treinamentos. Eu fiz um treinamento que foi, assim, divisor de águas. Eu sempre gostei muito de ensinar, né? E eu dizia isso para o meu pai, quero ser professora, quero ser professora. E meu pai falava, não, professor não ganha dinheiro. Falava assim. Ai, sabe? Sim. Ele dizia, a professora não ganha dinheiro, minha filha. Mas eu sempre gostei de ensinar, Paty. Aham. E só que daí, quando eu fiz esse treinamento, eu olhava para o meu treinador e dizia assim, cara, eu quero fazer isso. E eu já estava com a Uhum. minha carreira, trabalhando na construção, tudo, tinha se me formado e tal. Mas eu pensava, eu quero fazer isso. E na época estava começando um pouco esse movimento dos coaches, né, do processo de coaching no Brasil e Certo. tal. Aham. Aí eu falei, eu quero fazer isso aí. Daí eu fui trabalhar nesse treinamento, trabalhei como voluntária, né, nesse Uhum. treinamento, fui, falei, beleza, tive certeza. Fui fazer coaching. Aí fiz todas as formações na área de coaching, fiz MBA, Master, tudo que tu possa imaginar. Então eu tenho todas as especializações, tudo na área. Certo. Aham. Mas eu queria o coaching não só para atender as pessoas, mas eu queria ensinar. Eu queria ser treinadora. E aí, nesse meio tempo, apareceram as cooperativas, eu comecei a ser ministrante dos programas de educação para cooperativa, e aí fui ser facilitadora certificada pelo Banco Central, porque eu sempre gostei muito de finanças, sabe que exatas é a minha primeira formação, Olha né? só. E aí e foi assim. E aí eu tô com 10 anos praticamente já trabalhando na área de treinamentos. Eu já tive muitos clientes, Paty, assim, e a minha área de coach que eu atendo é executivo e business. Uhum. Então eu já trabalhei em empresas treinando líderes também, sabe? Sempre voltado para o negócio. E, E aí foi tudo isso junto, misturado, sabe? certo. Então, olha só. Então, vamos recapitular. Então, você tem conhecimento e é empresária, é empreendedora do ramo da construção civil. Construção, sim, É, tem também todo esse conhecimento na área financeira. sim. Nesse trabalho junto ao cooperativismo, então você Cooperativismo, também tem todo esse conhecimento, e Santa Catarina é um tenho. estado muito rico no desenvolvimento, Cooperativista. isso, É, muito cooperativista, sim. e além de tudo,
Tá, e me conta aonde que entra a parte dos exercícios físicos nisso? Que você é Não, maratonista. Como é que você dá conta disso? então, o exercício físico começou há uns 10 anos também, junto com essa minha área de coach, quando eu resolvi dar um novo rumo, né? Na verdade, nem era um novo rumo, era mais integrar. Eu sempre falo que a gente não equilibra nada, a gente integra tudo, né? A gente precisa Certo. integrar tudo que a gente tem na nossa vida. Não é assim, vou equilibrar, não, vamos integrar. E E tudo não faz é parte. fácil. E vamos falar a verdade, Não, Aline, isso não é não é fácil e fácil. não é para qualquer pessoa, isso não é mesmo? Porque não é fácil assim. Primeiro que dá trabalho, né, Paty? Se a gente fazer Sim, um parênteses aqui, ó, dá um trabalho, a pessoa precisa se organizar. De certa forma, isso também demanda de energia da pessoa e de conhecimento também, né? Não é assim, sim, eu quero fazer tudo, tá, mas você consegue? Você tem preparo? Até antes a gente falou, você falou uma palavra de preparação, a gente pode falar isso mais à frente. sim. Você buscou se informar para fazer tudo isso? Não é Uhum. simplesmente chegar e sair fazendo, né? Então, E é acho que nessa existe fase, Aline, que eu acredito que muita gente desiste, não é mesmo? Quando sim, começa a desiste. sobrecarregar e uma atividade começa, Muito. às vezes, esbarrar na outra, não é mesmo? É, é mesmo. E eu vou te falar uma coisa, mais uma coisinha, né? Uma das minhas formações, eu sou Master Practitioner em PNL, Programação Neurolinguística, né? Ah, Então a gente certo. fala muito que é o treino, né? É o Sim, treino, é o sim. comando que você manda para o seu cérebro. Então, isso é prática, isso dá trabalho, Paty. Não é assim, vou fazer hoje e amanhã vou fazer normal, sem muito Uhum. esforço. Mentira, isso não acontece. E aí, a atividade física é bem isso. As pessoas pensam assim, vou começar a correr, vou fazer qualquer esporte, vou estar ao máximo, já daqui uma Sim. semana já estou. Não, é anos. Eu comecei a fazer a corrida quando eu comecei no coaching, porque eu identificava que eu precisava de mais energia e vitalidade, e isso me faltava. Então, qual foi a área que eu resolvi melhorar? Foi da minha saúde. Mesmo assim, tendo disposição, fazendo mil coisas já naquela época, eu via que eu não tinha dedicação para esporte nenhum, sabe? Eu não tinha. E eu Certo. pensei, beleza, que esporte que eu vou fazer? Aí começa todo aquele questionamentos do coaching, né? Que tem Sim. toda uma metodologia. Eu falei, beleza, eu vou fazer um esporte que me proporcione, assim, liberdade, entre aspas, que eu possa praticar em qualquer lugar, Aham. que não tenha limitação, eu não preciso de nenhuma parafernália, entre aspas, tipo, não preciso de um Sim. equipamento, né? Isso é uma Certo. ilusão para a gente que é corredor, porque a gente tem que investir no relógio, tem que investir no tênis, tem que investir Claro. na roupa, é tudo, né, Paty? Sim, Então tá, exige tá. também. Mas a Mas eu princípio, vamos pensei, dizer assim, que para começar não precisa de grande não, estrutura, né? eu Tá. achava isso também. Mas depois a Aham. gente começa a aprender, Sim, estudar. E o que eu te falo, comecei a estudar sobre a corrida, certo. aprender tudo. E Aham. aí fui evoluindo e eu comecei a pensar assim, bom, a corrida, ela me ajudava muito no começo a organizar as minhas ideias, sabe, Paty? Porque às vezes eu Aham. tinha um desafio com o cliente, eu tinha um desafio lá na minha empresa, eu tinha um desafio com os meus funcionários, e eu Uhum. precisava de um momento assim, sabe quando eu conversar comigo mesma? Tipo assim, Sei. eu tenho que estar Um momento sozinha para só isso, teu só meu. para planejar, pensar, raciocinar o É, que vai fazer. Perfeito. E assim, Paty, muitas vezes eu ouso dizer que o meu primeiro treinamento que eu fiz sozinha, assim, que eu falei, eu vou colocar minha cara, eu vou montar tudo, desde o plano de conteúdo, apostila, tudo, vender, fazer tudo, eu bolei todo ele correndo, assim, na minha Olha cabeça. só. Daí Sim, chegava em sim. casa e organizava. Então Uhum. foi assim, a corrida entrou na minha vida e eu por algumas vezes tive que parar em função de cirurgias que eu precisei fazer, filho, mas pouco espaço de tempo e eu nunca Uhum. abandonei. Meu treinador não me abandona, eu estou com ele há 10 anos e a corrida é assim, ela tem que ter espaço, ela tem que ter espaço, não é aquela história assim, eu vou fazer se der tempo. Uhum. Não, é Tem que isso que ser as pessoas compromisso. Você leva como compromisso. Horário marcado, compromisso. tenho E esse mais que compromisso. isso, e mais que isso, Paty, as pessoas pensam assim, não, se sobrar um tempinho, eu vou fazer. Então, isso Hum. não é prioridade. Sim, Não é? É exato. aquela história. Você não tem que parar para se alimentar durante o dia, Para né? Tu tem dormir, que tomar banho para dormir. É é. uma prioridade, certo? A atividade física também é. E aí, quando você começa a entender isso, e que o teu corpo também pede depois, o teu cérebro pede. Você começa assim, meu Uhum. Deus, mas tá faltando alguma coisa. O que que é? A corrida. Por exemplo, hoje eu não treinei. Ah, Sexta-feira, meu certo. treinador diz, sexta é dia de descanso.
Mas assim, Sim. minha vontade era de fazer hoje, quando saiu o sol, falei para minha filha, vontade de colocar o tênis e sair correndo. Aham. Mas eu treinei amanhã de manhã. Daí eu falei, beleza, vou me segurar. É amanhã de manhã. Você O sente falta, organismo pede isso. pede. E assim, a tua cabeça, porque às vezes é a tua válvula de escape, às vezes você está com um problema, você precisa resolver alguma coisa e a corrida te traz clareza, Uhum. sabe? É um flow, né? A gente fala, eu cito muito o Ayrton Senna, grandes esportistas, né, Paty? Sim, Que eles sim. entram nesse flow do esporte e que tudo, né, como diz assim, flui literalmente, né? Certo. E você avalia que o esporte, tudo isso, ele, Aline, para ti, ele foi resultado de todo esse processo de amadurecimento e de estudo, de capacitação que você desenvolveu como coaching e como empresária, como mãe, tudo isso foi um reflexo de todo esse conhecimento que você Foi. buscou de desenvolvimento pessoal? Foi, Paty. E assim, eu penso que tudo isso é um treino. Então, se eu quero ter um resultado lá na minha empresa, no meu negócio, eu preciso treinar de alguma forma. De que forma que eu treino? Ah, eu vou estudar, eu vou fazer um plano aqui, vou isso, vou fazer aquilo, vou fazer teste, né? Hoje a gente faz muito Uhum. MVP e tal. E o esporte, ele tem é muito paralelo com os desafios que a gente tem na nossa vida de empresário. Uhum. Superação, não é? Esforço, dedicação, aquela coisa da disciplina que mesmo que você não tenha motivação nenhuma, eu falo, gente, eu não tenho motivação todos os dias, eu não tenho motivação sempre, mas eu tenho que ter disciplina. E a Certo. disciplina, ela faz com que você tenha uma vida até organizada daí, não Uhum. é? Quando você começa, não, eu tenho que fazer. E eu tenho agenda, sabe, Paty? Então, assim, ó, eu tenho agenda para tudo, tenho horário para as coisas, porque daí eu sou, não é que eu sou obrigada, mas aquilo ali começa a dizer assim, peraí, isso aqui é meu compromisso, como você citou a Ah, palavra. certo. É meu Aham. compromisso, é minha prioridade. Por exemplo, Sim. agora estou com a Paty, a minha prioridade é a Paty, sabe? É essa Uhum. entrevista, é a nossa conversa. O resto é o Certo. resto, Aham. sabe? Não é aquela história assim, ah, eu estou fazendo isso, mas eu já estou preocupada com... Não, eu sempre falo isso para as empresárias, inclusive até do núcleo. Falei, gente, Uhum. estejam presentes no que vocês estão fazendo. E isso me trouxe muito desenvolvimento, de estar presente, de viver todo aquele momento, seja no esporte, seja no trabalho, seja em casa com os meus filhos, com meu marido, Uhum. enfim. Mas você precisa ter isso muito claro. Agora, a forma Certo. que você vai fazer, aí é outra história. Aí, É outra agenda, é história. isso, é um Sim, gatilho, mas que sim. tenha clareza, sabe? Acho que as pessoas precisam ter clareza. O que eu quero fazer realmente? O que é Uhum. prioridade para mim? E principalmente, qual o benefício que eu vou ter? Porque ser humano só faz alguma coisa se ele vai ganhar algo, né? Infelizmente, Aline, infelizmente. Mas E por um Aline, lado, sabe que é bom isso? Porque a pessoa pensa, peraí, o que eu vou ganhar com isso? é, Né? Eu vou ganhar mais sim, exposição, que é o meu caso? Vou sim. ganhar mais energia? E no teu caso, nesse caso do esporte, ele gera saúde. Esse é o ganho, né? Além da É. saúde mental, enfim, né? Não, E e mais que isso, amizades, né? Eu falo assim, sem gente, eu não troco dúvida. a corrida porque os amigos que eu tenho da corrida são, assim, é incalculável, não tem como mensurar isso para mim, de tão Aham. importante que é, sabe? Certo. E Aline, e toda essa experiência, todo esse conhecimento, todo esse desenvolvimento como empreendedora, essa tua experiência com o cooperativismo, com a área Uhum. econômica, com os exercícios que acabaram entrando na tua vida, como coaching, tudo isso você conseguiu levar para dentro do núcleo da mulher empresária, do núcleo multissetorial da mulher empresária durante a tua Da CIF gestão? Mulher. Isso. Sim, sim, Você conseguiu Paty, consegui. colocar isso na Consegui coordenação? olha, de uma certa forma, sim, porque o cooperativismo, não sei se você conhece um pouco do cooperativismo, da história, né? Provavelmente sim, Uhum. porque aí no Oeste a gente tem muitos, né? Principalmente as mulheres, elas são a maioria, né? Exato, Cooperativistas. exato. É, Temos grandes cooperativas em todo o estado, não é mesmo? O Santa é, Catarina é. é reconhecida pela essa força do Com o cooperativismo. estado mais cooperativista, Olha só, exatamente. é isso mesmo. E as mulheres, por sua vez, são a maioria também, não em cargos de liderança, né? Mas sim Uhum. em cooperadas, né? Certo.
que isso é algo que a gente também precisa até abrir um parênteses aí, porque cargos de liderança também no cooperativismo são importantes, e eu tenho Sim. um, né? Até você deve Aham. ter visto ali no meu pequeno currículo. Ajudou muito, assim, no sentido, Paty, que a cooperativa e a associação, elas têm os mesmos princípios. Então fica fácil, sabe? Quando a gente fala assim de a parte democrática, de ajuda, de cooperação, de a parte da educação, da informação, enfim, dos interesses, eles são bem próximos, na verdade são bem parecidos, só muda o que é cooperativismo, porque envolve o que é recursos financeiros, na parte financeira, Certo. e do associativismo. Então, para mim, ficou muito fácil quando eu entrei na associação e logo entender como que funcionava tudo lá, né? Como que era esse movimento, porque eu já vinha do cooperativismo, eu sou Certo. cooperada da minha cooperativa desde praticamente quando ela foi fundada. Uhum. E levar todo esse conhecimento para o núcleo, ele fez diferença na questão de realmente cooperar. Gosto dessa palavra demais, cooperar. O que a Uhum. gente fez na pandemia? A gente cooperou uma com as outras, né? Eu peguei uma gestão de 2 anos, sendo que um ano a gente fez presencial e tal, correu tudo bem, nossa, É, assim, foi extraordinário. E o segundo ano, offline, né? Offline, digamos, todo sim, mundo online, mas em casa, né? isso. E foi muito desafiador. Primeiro, eu tive um desafio muito grande na troca da gestão, da sucessão. Mesmo fazendo parte da outra coordenação, quando você assume um cargo de liderança, você tem a sua gestão para colocar em prática, né, Paty? E Sim. eu sou uma pessoa assim, eu sou um pouco, eu desenho, né? Bem coisa de técnico aí, de edificações Aham. da área de projeto, eu fui projetista há muitos anos também, e aí eu desenho o que eu quero, né? O que eu imagino. E eu desenhei a gestão que eu queria para a CIF Mulher, porque eu identificava o que ela precisava e o que eu Certo. podia oferecer, né? E Uhum. aí foi isso, assim, no começo tinha muitas comparações, porque eu não fazia isso, você não faz, porque não sei... Enfim, esse já foi um Uhum. grande desafio. O núcleo, muitas saíram também, porque não se identificavam com a gestão e está tudo bem, isso Sim, é acontece em cada normal. mudança normal. Sim, é normal isso. Tati, e eu tinha 2 frases para mim, assim, ó, que eram mantra, né? Não sei se meio que mantra. Eu Ah. pensava assim: o que trouxe o núcleo até aqui não é o que vai levar o núcleo adiante. Hum, Ponto. certo. E segundo, eu não preciso agradar todo mundo, porque se eu quiser agradar, eu vou fracassar. E esse não Uhum, é o meu intuito, né? Eu quero que o certo. núcleo cresça, que ele realmente se torne forte, coeso e participativo. Então, o que Uhum, que eu usei? Usei todas as habilidades que eu já tinha, tanto da minha empresa, ou com os meus clientes, e comecei a identificar, por exemplo, talentos, o que que uhum, uma era boa fazer determinada ação. Comecei, independente delas terem cargos de liderança, elas serem líderes de uma ação, de um grupo de trabalho. E isso fez com que elas se tornassem pertencentes ao núcleo, porque muitas nucleadas estão lá e ficam de braços, só ouvindo, tal. Agora, para criticar daí sempre tem. Não fazem nada, certo. vocês estão lá, mas quando é para criticar alguma coisa, são as primeiras a levantar. E E aí eu isso falei, também não, é normal. Quem já total. participou de alguma associação, quem trabalha numa empresa com colegas, sabe que isso existe em todo lugar. Na família, é assim. Na família é assim, exato. Paty, e vai ter sempre, tá? Vou te Sim, falar que assim, ó, sim. sempre vai ter. E que bom que tem. Eu tive um grande mestre, um treinador, e ele sempre dizia: Aline, desconfie se tudo está 100% bom, e desconfie se tudo está 100% ruim, porque isso não vai existir, Aham, né? Então a gente vai ter sempre as pessoas que não vão se agradar, e tudo bem. Isso é bom para a gente certo. também ter um termômetro e saber lidar Sem com essas dúvida. pessoas. Sim. E assim, eu trouxe muito essa união. E eu nunca dizia assim, eu quero, nós queremos, eu vou fazer. Não, nós vamos fazer. Uhum, E isso ficou tão evidente, porque muitas vezes eu precisava eu representar o núcleo, outra podia ir no meu lugar, não é? sim. Vamos aparecer, a ação é a ação que aparece, não é a coordenadora. Eu nunca fui a favor disso, é a coordenadora que aparece, ela que vai em tudo. Não, é o núcleo.
eu estou aqui para dar uma coordenada, gestão e tal, mas quem faz somos nós. Eu falei, eu também sou nucleada como vocês. E isso Sim, ficou tão perceptível que o grupo começou assim, beleza, então tá, eu sou pertencente. Sem olha mim, o grupo só. também não faz sentido desistir, né? Porque senão Uhum. é só a coordenadora que leva com o seu time e eu fico aqui e tudo bem? Não. Então, eu acredito que a gente conseguiu o sucesso, digamos assim, do ano na pandemia, Paty, dessa Certo. forma, trabalhando todas Uhum. juntas. E E nós foram, realizamos tudo que a gente queria fazer de forma online, mas a gente sim, conseguiu. exato. E então, Aline, são 2 anos de coordenação, né? A gestão Então, ela é de 2 anos no é. núcleo da mulher, e você foi normal e o segundo foi o ano passado, né? Que foi o período da Na pandemia. verdade, Paty, a gente tem a CIF, né, a Associação Empresarial aqui de Florianópolis, ela não começa como nos outros núcleos, porque os outros Sim, começam em janeiro, nós isso. começamos as gestões em maio, Em maio. Uhum. porque o aniversário da associação é em maio, então no aniversário é troca de gestão. Dá uma Certo. quebrada aí, eu falo que às vezes os planejamentos da gente fica assim, Sim. né? Aham. Mas a gente, então, eu peguei maio de 2019, aí até agora, maio de Até neste 2021. último mês de maio, certo? E a Associação Comercial, a empresarial, né, de Florianópolis, eu acho Uhum. que vale a gente abrir um parênteses aqui para destacar que tem mais de 100 anos, não é mesmo, Aline? 107, Olha 107 só, anos. é muito É, tempo, é centenário, muita tradição. E o é núcleo? muito. Há quanto tempo existe, Aline, o núcleo 21 da anos, 21 21 já. anos? Olha, O é um tempo núcleo considerável também. bastante. E um núcleo referência, assim, sabe, Paty? A gente conseguiu ter bastante visibilidade, no bom sentido, em relação ao prêmio, né? Porque a CIF Mulher, ela fez por 6 edições um prêmio Mulheres que Fazem Diferença, então ele deu visibilidade para o núcleo e para muitas mulheres contarem suas histórias, tanto que hoje vários núcleos usam como referência a CIF Mulher para criarem os seus prêmios, para fazerem destaque para as mulheres, e isso é muito bacana, Hum. né? Porque a Conta gente para ser nós, Aline, um inspiração, né? pouquinho. Isso. Conta para nós um Então, pouquinho o que que é esse prêmio, então. o prêmio, hoje, a última edição, ele teve 6 categorias que a gente premiou, então as mulheres se inscreviam, só mulheres empresárias, e ele foi tão histórico, digamos assim, porque antes, os 5 anteriores, eles eram só para empresárias de Florianópolis. No Certo. último prêmio, a gente abriu para Grande Florianópolis. Então, toda a região de Hum. São José, Palhoça, Biguaçu e outras cidades aqui do entorno puderam Uhum. participar. As empresárias, né, puderam se inscrever com seus cases. E a gente teve categoria de negócio, de educação, de esporte e outras, incluindo influenciadora digital, Olha que só. foi que querendo ou não, agora é a profissão, né, Paty? Sim, Você sem dúvida. empreende como É uma profissão influenciadora, né? nova, nova, mais atual do que No- nunca. Nova, e vou te falar, assim, eu tenho muitas amigas influenciadoras e o quanto dá trabalho, tá? Não é assim, Muito, influenciadora, todo mundo quer sem ser dúvida. influenciador porque é legal. Não, gente, dá muito Não. trabalho. Eu tenho É, amigas, cara, elas trabalham muito, sem dúvida. planejamento, estudo. Você que está aí também nas redes, sabe? O quanto você precisa estudar, o quanto você precisa fazer Muito. muita coisa, Paty. E outra, Sim. né? É uma velocidade absurda como tudo muda, não é? Exatamente. O que é atual, o que é bom hoje, amanhã talvez já não Amanhã seja. não é, exato. Então, assim, a gente teve muitas inscrições, a gente teve mais de 100 inscritas para o prêmio, e foi um Nossa, evento olha. lindo, a gente lotou um teatro, e aí a gente premiou. Só que são mulheres que não fazem parte do núcleo, elas são Ah, certo. mulheres, não são nucleadas. Então, a gente Uhum. premia mulheres que não fazem parte da associação. Claro, muitas depois começam a participar da associação e Sem tudo, dúvida. mas é justamente contar histórias dessas mulheres. E a gente teve, assim, cases que são fenomenais, mulheres, assim, que tu pensa assim, meu Deus, como eu não conhecia essa história, né? E inspira muitas outras mulheres. Hoje, cada história, se eu conto a minha, você conta a sua. Pati, o inspirar
eu acho que é o grande barato, né? Sem Não é o dúvida. comparar. Eu falo, não é Acredito comparar, muito nisso. Acredito não muito nisso, é, tanto que o objetivo do Sou Catarina é Cata- esse, é é esse. inspirar. E quando as pessoas falam, eu tenho aquela mulher, eu estou vendo o que ela faz, vou me comparar a ela. Não, eu falo, você não pode se comparar, você tem que se inspirar. Tem uma Uhum, grande diferença, se compare a você mesma, né? O que você foi ontem, o que você já é hoje, o que vai ser amanhã. Faça essa comparação sua para você, para o teu crescimento. Agora, se inspire. Que bacana que ela conseguiu chegar lá. Então, o que ela pôde fazer, né? Que uhum, recursos que ela usou? Eu sempre uso o exemplo da modelagem, quando a gente trabalha em PNL com os clientes, é assim. Vamos fazer uma modelagem? Não vamos fazer a modelagem da Patrícia, se eu quero ser uma grande apresentadora, se eu quero ser uma uhum. comunicadora assim como ela. Tá, o que a Patrícia faz? Né? Onde que ela busca as inspirações dela? O que ela estuda? É isso, sabe? Como que é a forma que ela trata as pessoas? É se inspirar. Como que ela fez? Que de repente eu fazer um pouquinho para mim já vai fazer uma grande diferença, né? Então acho que Uhum. isso é que a gente precisa ter essas histórias dessas mulheres para que a gente possa usar na nossa vida, nos nossos negócios, principalmente nos negócios, né? Quando são mulheres na área de negócio, mas elas têm Uhum. grandes lições, e são mulheres tão próximas da gente, né, Paty? Sem dúvida, São assim, sim. ó, uma das. Pode não parecer, mas eu já tive. E hoje ela é uma grande amiga. E ela foi vencedora do prêmio de educação. E ela é uma grande empreendedora na área da educação, sabe? Uma pessoa que você poderia entrevistar, que ela é Olha, fantástica. que exemplo, que legal. Depois me E ela é passa o uma, contato. com certeza, ela é muito inspiradora, sabe? Ela é muito. E ela ganhou o prêmio, concorreu 2 vezes. Eu não sou da comissão julgadora, então, assim, mesmo sendo conhecida, não tenho nada a ver com o Certo, certo. julgamento. Aham. A gente elege pessoas que nem são da associação e tal, justamente para dar essa, né, essa Sim, transparência, imparcialidade. imparcialidade total. Certo. E foi muito legal, assim. Então, muitas mulheres bem incríveis mesmo. E que hoje a gente pode conviver com elas, porque a gente acabou tendo a relação mais aproximada, né? Com essas Claro. mulheres. E Mas o Aline, prêmio, Paty, ele ficou em stand-by agora, né? Só para finalizar, assim, porque com a certo. pandemia não deu para realizar. Aham. A última edição, então, foi realizada em 2019, é isso? 19. Sim. 19, certo. E, É. Aline, quantas nucleadas fazem parte desse núcleo? Quantas mulheres? Hoje a gente tem em torno de 40 mulheres Olha, um número nucleadas. Claro significativo. que não são todas ativas, né, Paty? A gente Sim, tem, sem às vezes, dúvida. uma que fica um pouco afastada, mas o percentual é pequeno. Na Sim. sua maioria, eu vou te falar que semana passada a gente teve reunião no núcleo, tinham 30 online, né? Então, Uhum. imagina. Que bom, olha Então, só. É um bem número expressivo. considerável, é Sim. bem bom. Se a gente analisar, é aquela história, é uma sala de aula lotada. É Às uma sala vezes, de por aula. ser online, a gente não tem essa percepção, né? Ah, É, 30, é. 30. Mas 30 pessoas, coloca numa sala para você ver. É uma sala de aula lotada. Você não consegue, às vezes, colocar numa sala de reunião, né? Exato, Enfim, é exatamente. bastante gente. Isso, Aline, você me destacou um pouquinho do prêmio, que foi um grande marco do ano de 2019. E no ano de 2020, que iniciou a pandemia, pegou todo mundo de surpresa. Eu acredito que, como todos, o núcleo não estava preparado para isso, mas como você já me disse, seguiu toda a rotina, todo o planejamento de reuniões de forma online. Mas, Aline, além disso, como que foi o incentivo ao empreendedorismo da mulher? Que desafio você viu junto às nucleadas nesse período de 2020, que foi Sim. o teu último ano de gestão? Que desafios você teve? O primeiro desafio foi comigo, né, Paty? Porque eu acordava e dizia assim, meu Deus, e agora? Porque de uma hora para outra eu tive que fechar meu escritório, vir para casa, ficar com as crianças, né? Eu tenho 2 filhos, como eu te falei. Sim, sim. Meu marido fechou a nossa empresa da construção por 15 dias, né? E eu pensava, tá, e agora? Uhum. Porque para mim também era tudo muito novo, né? E eu digo para elas, gente, vocês acham que vocês precisavam de mim na reunião? Eu precisava de vocês. Então, Sim. hoje a gente ri, mas foi muito assim difícil ao mesmo tempo, porque eu tinha que buscar muita energia, e aí eu te falo que, de novo, vamos cair nessa conversa da corrida, mas
ela me ajudou, me salvou. Eu falo assim que a corrida me salvou muito na pandemia. Eu não parei de treinar, sabe, Paty? Então eu falei, eu preciso de forças, porque essas mulheres precisam de mim. E Sim. eu não podia deixar a peteca cair, entendeu? Uhum. E acredito que, e é aquela situação, da mesma maneira como você teve que fechar a tua empresa e ir para casa, cuidar dos filhos, teu marido E teve que fazer meus ficar trabalhos, escritório e sim, tal, aconteceu isso com as outras com mulheres, as com outras. as outras Exato. empresárias e que também, É. de uma hora para outra, se viram mães, professoras, Dona de casa, com o negócio dona de sem casa, rendimento, negócio. sem vender, sem produzir, todo mundo se É. viu em casa. Todo mundo. Mas na mesma hora, assim, Paty, que veio isso, me veio uma força muito grande. Isso eu gosto até de destacar, a força que às vezes eu não sei de onde que eu encontro, e essa resiliência, sabe, também. E eu falei, não, preciso reunir, aí chamei as minhas coordenadoras, da equipe e Uhum. tal, falei, gente, a gente precisa continuar. A gente não pode, de nenhuma maneira, deixar essas mulheres desamparadas. Porque se a gente deixa elas, a gente está deixando a gente também, né? Certo, certo, sem dúvida. E eu falei, vamos organizar o nosso planejamento, vamos rever o planejamento, vamos adaptar esse planejamento, vamos criar o que for preciso para criar. Aí a gente criou o quê? Lives no início, Uhum. que a gente trouxe várias especialistas dentro do núcleo para fazer live. Então, eu tinha a dentista, tá? A dentista Sim. fazia uma live, mas que era importante para aquele momento. Aí eu tinha uma Uhum. psicóloga, a psicóloga veio e falou. Tinha uma contadora, veio advogada, sabe? Todas ajudando especialmente para aquela situação, usando a linguagem e o que ela podia contribuir naquela situação, naquele momento. E foi lindo, Uhum. porque a gente fazia live, assim, a gente tinha muita gente participando e ajudou muito. E claro, depois o que a gente fez? Pode falar, Paty, eu tenho mais Não, duas não, ações para te falar. dessa maneira, eu creio, né? Obviamente, uma acabou ajudando a outra. E além disso, vocês conseguiram repassar conhecimentos para a sociedade também. Sim. Não, e mostrar o nosso trabalho, né? Porque, Sem assim, ao dúvida. mesmo tempo que a gente estava ajudando, de forma muito voluntária mesmo, de Sim, contribuir, de sim. ser ouvido, de ser voz para essas pessoas, mas, de certa forma, a gente estava mostrando o que a gente sabia fazer de melhor, né? A Uhum. advogada, enquanto ela estava lá falando, olha, agora tivemos mais sei lá, uma regra de contrato trabalhista, mudou Aham. isso, mudou a forma do teletrabalho. De certa forma, ela estava vendendo também os Sem seus dúvida, serviços, sem né? dúvida. A contadora, quando ela vinha e falava, olha, foi prorrogado isso, tem Uhum. esse benefício do governo. De certa forma, ela estava vendendo o trabalho dela também. Claro. A Aham. psicóloga, que foi a que mais foi solicitada, todo mundo ansioso e Sim, ninguém sabia o que sim. fazia, entende? E Aham. aí a gente pensou, tá, ok, vamos continuar nosso planejamento. Aí nós tínhamos feito em 2019, Paty, não só o prêmio, mas a gente fez várias ações, um evento grandioso, que foi Jornada do Conhecimento. E assim, a gente tinha gente na fila esperando para poder entrar no evento. Olha E aí só. nós falamos, era um evento presencial onde todas as nucleadas faziam palestras, pequenas pockets em formato de TED, Uhum. falando algum tema de assim, para ajudar as pessoas, e de certa forma ela estava vendendo de novo, Sim, gerando claro, negócios, né? certo. Gerando negócio. E Uhum. aí nós, ok, o desafio vai ser online. A gente fez a jornada do conhecimento online e foi assim, extraordinário, extraordinário. Aí, fora outras ações, a gente pensou o que, que a gente pode ajudar essas empresárias, não só do núcleo, sabe, Paty, mas outras mulheres. Uhum. E aí nós criamos um programa de mentoring, Mentoring Empreendedoras. A gente Olha só. abriu externo, a gente criou um programa onde tínhamos várias mentoras que eram nucleadas, né, em várias áreas, e inscrições. Então, a gente teve, assim, muita mulher se inscrevendo. Então, nós tínhamos desde a parte jurídica, contábil, de gestão, marketing digital, tudo que você possa imaginar que precisar para a tua empresa, você preenchia no formulário e dizia assim, eu estou com um problema aqui, 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 aqui. A gente tinha mentora para todas essas áreas, e você podia ter Uhum. várias mentoras. Então, a Paty se inscreveu, ela poderia ter 5 mentoras. E assim foi. Aí nós fizemos mentorias individuais e mentorias coletivas. Daí a coletiva a gente buscou parceiros, a gente buscou pessoal da área de marketing, do núcleo que a gente tem na CIF. Aham. Foi assim, uma mega operação, tudo de forma online.
Eu participei também, a gente fez vários eventos na área financeira, né? Como a gente falou no começo, a gente fez uma trilha financeira, então, vamos falar sobre crédito, vamos falar sobre planejamento financeiro, vamos falar como é que a gente agora organiza as finanças nesse momento que está todo mundo com problema de grana, fluxo de caixa, vamos. Então, assim, a gente fez, olha, eu vou te falar que a gente trabalhou muito mais do que Acredito. se a gente não tivesse na pandemia. De certa maneira, então, Aline, o que aconteceu em 2020 foi aquilo que por ocasião do destino, não foi planejado para ser executado, mas que acabou acontecendo e foi muito bem executado, com resultados muito positivos. Os resultados, Paty, são muitos, inclusive aberturas de outras empresas. Eu mesmo abri um outro negócio, que a gente não Olha falou só. sobre isso, mas eu abri um Uhum. outro negócio. Ai, pode contar para nós. E eu abri um outro negócio, eu abri um e-commerce, na verdade já há uns 3 anos era uma vontade que eu tinha, Uhum. e aí na pandemia eu comecei a observar e ver a movimentação das pessoas em casa, a questão das mulheres se expressarem, e eu pensei, puxa, eu acho que tá aí. E eu sempre gostei muito Olha das só. t-shirts, de camisetas. Aham. E eu identificava que também era uma dor, que eu não conseguia aqueles modelos para mim. Aí eu Certo. pensei assim, ó, tá, por que não? Por que eu não Aham. posso criar? Né? Eu tenho conhecimento, eu busco parceiros, enfim, a questão do negócio não é problema para mim. Eu não entendo Uhum. muito da área de moda, gosto da moda, mas não sou uma especialista, não Certo. entendo disso, Tá, mas eu sei tá. quem sabe. Sabe aquela Aham. coisa assim? Eu não sei, mas eu sei quem sabe. Certo. E aí fui fazendo, tanto que a coleção hoje, a primeira coleção que foi lançada, ela se chama Why Not? Que é por que Hum. não? Ai, que e, legal! e Paty, as camisetas são um sucesso. Ai, que A mulherada bacana! adora. E assim, ó, ela virou um produto desejo, sabe? Uhum. Porque ela expressa. Todas as frases elas são em inglês, mas ela expressa muito do que a gente quer passar, do que a gente quer dizer, do que a gente está sentindo. E Uhum. aí eu identifiquei que esse público era uma pessoa que se identificava comigo. Então, Aham. as mulheres que são o meu público, elas são muito parecidas comigo, elas são, assim, multifacetárias, elas fazem muitas coisas, são empresárias, e elas têm muita opinião, elas são mulheres muito cultas também, são sempre antenadas. Eu falei, esse é o meu público. Então as coisas foram acontecendo e eu fui fazendo e hoje assim vou te falar, estou bem contente Ai, com esse deixa, novo negócio. deixa o endereço. Como é que é o nome? Quem Sim, quiser procurar, como é que faz para achar? alineflorestore.com. Store de Hum. loja, né? Aline Flor Sim. Store, tudo junto, ponto Aham. com. Tem também nas redes sociais, tem o meu nome, Aline Flor, ponto t-shirt, porque a pessoa fala assim, eu quero a camiseta da Aline. Então, por isso que Ai, eu deixei no legal! Stories, no Instagram, eu deixei Aline Flor, ponto t-shirt, porque as pessoas falam, eu quero as camisetas da Aline. E é, Certo. Aham. assim, é muito legal. E eu estou muito, assim, feliz e curtindo, sabe, Paty, Uhum. esse novo negócio também. Que E, bom! claro, esse foi o meu, mas eu tenho vários exemplos de nucleadas que, por Isso que eu exemplo, ia te pedir. É. O que abriram novos aconteceu com as negócios. nucleadas? Como é que foi esse período de 2020 para as É, nucleadas? eu vou te falar que teve poucas assim que saíram do núcleo, tá? Mas que continuaram seus negócios, mas a maioria, eu posso te falar com toda assim, ó, com toda certeza, elas expandiram, tá? Aham. Elas expandiram. Mulheres que tinham um negócio físico, por exemplo, era psicóloga. Eu tenho uma Uhum. psicóloga que ela é uma doutora numa área que é muito específica. Eu só dava cursos presenciais no Brasil. E ela foi até minha cliente também, de negócios. E Uhum. ela disse assim, coach, eu tô cansada de viajar. Ela assim, todo final de semana eu tenho que estar rodando o Brasil para lá e para cá, tô cansada e tal. Ela transformou tudo online, assim, um mega sucesso. Olha só. Ela é um exemplo, fora outros, assim. Aham. Eu tive uma outra nucleada que ela já tinha 2 lojas, 2 franquias em shopping, abriu mais uma, teve filho, engravidou, abriu uma loja, Nossa, engravidou, tudo junto, tá? esse, Teve essas são as vários nossas mulheres. É as exemplos, mulheres. vários. É. Nossa, demais, assim. Elas cresceram muito. Paty, se eu puder, eu sempre digo para elas, ó, gravem, se vocês querem gravar qualquer coisa minha, gravem sempre preparação.
preparação, palavra de ordem para vocês. Estejam sempre preparadas. Então, não deixem de estudar, não deixem de estar buscando novas inspirações, de estar pesquisando. Sejam preparadas, sabe? Porque em algum momento você vai precisar, né? Não deixa de estudar, não deixa de ler, não deixa de fazer também suas coisas, porque de uma certa forma você está se treinando, né? Está se treinando. E eu sempre falo, se preparem. Assim como a gente se prepara para reuniões, não vão chegar numa reunião e serem pegas de surpresa, principalmente as mulheres, né? Sim, Que sim. falam que para os homens isso é muito fácil, e eu vejo enquanto nós, enquanto mulheres, né, Paty, a gente tem que estar lá, parece que meio que provando para o mundo que a gente é competente, então eu falei, se Certo. preparem, sempre. Se preparem para vir para a nossa reunião, mesmo que você não tenha fala, que você não tenha pauta, mas venha preparada, né? Eu fui convidada hoje, por exemplo, para fazer um programa, uma entrevista também, num programa de TV, e eu conheço a apresentadora, mas assim, eu estava ouvindo a história dela, eu falei, gente, que demais, nem sabia. Por quê? Não que ela vai me perguntar da história dela, mas para eu me inspirar também nessa mulher, Sem né? Nessa dúvida. pessoa. Eu falei, gente, se preparem, olha, façam lição de casa, analisem dados, sabe? Buscam se informar, acompanhem sites de notícias mais confiáveis, site financeiro. Infelizmente ou infelizmente, eu não sei, mas a gente precisa estar Sem fazendo dúvida. tudo isso, né, Estar bem Paty? informadas. Você Bem acredita, Aline, informado. que essa palavra aqui, que você diz, a preparação, ela é a chave para a mulher empresária, que é também, como a gente destacou, né? A mulher empresária que é mãe, que é guerreira, que é lutadora, trabalhadora, muitas vezes fracassa, mas levanta e quer continuar. Preparação é a Sim. chave, na sua opinião? Eu penso que sim, Paty. Preparação e muita organização, tá? Porque se você não consegue nem organizar direito a sua agenda, você não consegue fazer tudo isso, né? Eu acho que precisa de um pouco de organização também. E uma coisa que a gente precisa destacar aqui, que, claro, é muita coisa para nossa cabeça e muita coisa para a gente. A gente não vai conseguir fazer tudo, isso é óbvio. Mas que a gente saiba que no dia eu tenho alguma prioridade, sabe? Não é nem são prioridades, mas o quê? O que que eu preciso fazer hoje? O que que eu preciso fazer amanhã? E cada dia um pouco, né? E aí é que tá de se preparar de cada dia um pouco, é fazer um pouco de cada vez também. Tu não vai conseguir fazer tudo no dia. Eu tenho aqui uma lista gigante de coisas que eu preciso fazer, mas eu sei que eu não vou conseguir fazer tudo num dia. Sim. Mas eu sei que se eu fizer um dia um pouquinho, eu vou chegar no resultado. Se eu treinar todo dia um pouquinho, eu sei que eu vou conseguir correr uma maratona, por exemplo. Então, a gente precisa estar sempre se preparando, seja um pouquinho de cada dia, que seja um pouquinho. É igual a história, né? Vou mudar minha alimentação? Não vou cortar drasticamente ali, de uma hora para outra, tudo. Eu vou cortando aos poucos, porque daí é muito mais fácil a minha adaptação. Eu penso que sim, palavra de ordem, assim, para mim, né? Preparação, organização, e eu gosto também de usar sempre a questão de ser estratégica no que vai fazer. Quando as pessoas falam assim, mas você é bem estratégica, eu falei, eu aprendi a ser assim. Porque às vezes a gente pensa, vou fazer tudo no impulso, teve uma oportunidade, vou fazer. Não, analisa, né? E tenha muito claro aonde quer chegar. Por isso que a estratégia é para isso. Eu sei o que que eu quero. Então, ok, o que que eu tenho que fazer hoje? Né? Bem coisa assim, coach, consultoria, mentoria, o que Sim, sim, for, sim. mas a gente aprende isso, né, Paty? A O que que eu preparação vou fazer e os hoje? passos que tem que ter para chegar ao Exato. objetivo. E você vai se preparando todo dia. Tem uma frase que eu gosto bastante que a gente fala, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então, assim, vamos se preparar, vamos treinar, e a hora que for para jogar, vá, joga para ganhar. Né? Não adianta ir lá em campo e achar que está treinando ainda. Então, Tem não. razão, tem A gente tem que se razão. preparar. E aí, Paty, quando a gente está preparada, muitas oportunidades aparecem. E aí a gente pode agarrar. Daí você consegue ver as oportunidades. Eu falo para Certo. as empresárias ou para os meus clientes, a partir do momento que você estiver se preparando, estudando, atento, você vai conseguir olhar, a tua percepção vai ampliar, você vai começar a perceber, opa, aqui eu tenho uma oportunidade,
opa, aqui eu preciso dar uma mudada, aqui talvez eu tenha que Uhum. mudar o curso do meu negócio, sabe? São pequenos ajustes, mas isso você só tem quando você está ali, Uhum. diariamente treinando, né? A gente fala da Certo. corrida que a gente só corrige a passada correndo. Sim. Eu Uhum. não Tem tem outro razão. jeito. Tem razão. Aline, no final das contas, a gente pode dizer então que esses 2 anos em que você esteve à frente do núcleo da mulher empresária foi um período, foi uma gestão de, apesar da pandemia, de todos os desafios, de todas as dificuldades, mas foi uma gestão de muito sucesso, de muitas realizações. Foi. Podemos dizer isso? Podemos dizer que, inclusive, ela foi uma gestão bem generosa, que foi uma das palavras que eu mais ouvi, assim, né? Generosidade. É meio que você abrir mão de muitas coisas suas, né? Em prol do outro. Uhum. E foi o que a gente fez muito, né, Paty? A gente, às vezes, deixou as nossas próprias vontades pelo todo, pelo coletivo, né? Eu podia simplesmente dizer assim, olha, eu não consigo fazer online porque os meus filhos estão em casa, é uma barulheira, Sim. eles me chamam, eles têm que tomar banho, têm que fazer a janta. E que acontece Mas, isso realmente, nossa, mas demais, aí entra a preparação que você demais. destacou. Exato, e aí essa preparação, ela faz com que você aprenda a negociar, faça Uhum. com que você comece a se organizar, porque eu tinha que organizar tudo antes, pensar, ó, vou deixar tudo certinho. Claro que às vezes acontece alguma coisa fora do Sim, sem controle, dúvida, óbvio. sim. Mãe, vem aqui no banheiro, alguma coisa assim acontece. Sim, Coisas de mãe, né? sim, Mas, Paty, assim, quando você começa a organizar tudo, as coisas vão acontecendo, né? E eu dizia para ela, gente, eu vou às vezes desligar a câmera bem rapidinho, vocês já sabem. É que eu tenho que dar uma atençãozinha aqui. sim. E não foi só Uhum. comigo que aconteceu, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que o desafio, assim, de ser generoso, é justamente esse, de dizer assim, não, ok, eu vou dedicar, sim, meu tempo, que é não só para mim, mas é para algo muito maior. Eu Uhum. falo para a CIF Mulher, eu não estava lá na CIF Mulher por mim, né? Porque muita gente gosta de estar na associação, porque traz visibilidade para o seu negócio ou para a Ah, sem, pessoa. sem dúvida. Mas tem o Isso crescimento traz, também. mas isso é muito pouco. Eu falo isso é muito pouco. Quem vem para isso, Pati, logo ele sai, se perde no caminho, digamos. Ele é um processo autoexcludente, né? Uhum. Porque você estar numa associação é muito mais, é doação, é aprendizado. Eu falo que é o MBA que nenhuma instituição oferece, a associação te oferece, né? Aham. De forma gratuita, Sim. e de Prática? forma assim prática Aham. e osmose, assim, né? Você vai vivendo e tudo isso vai acontecendo. Onde eu teria acesso a muitas coisas que eu tenho pela associação, eu não teria sozinha. Eu não Uhum. teria ela sentada na minha mesa, sabe? Ou aqui atrás sozinha do computador. Então, Certo. as pessoas precisam entender que sozinhas elas não fazem nada. Uhum. Nada, não é? A gente precisa de outras pessoas. Tanto Uhum. é que o meu movimento de crescer ou de fazer novos negócios aconteceu porque eu tinha a força do associativismo também. Muitas mulheres do núcleo, elas expandiram seus negócios, cresceram, foram estudar mais, porque estavam ali no núcleo. E eu tenho certeza que as que não estão e que saíram por algum motivo, elas sentiram falta, sabe? Tanto que eu tive nucleada que saiu e voltou, porque eu disse, não consigo Aham. ficar longe de vocês. É Ai, meio que a olha gente se só. alimenta uma da Sim, outra, sem dúvida. sabe? Aham. É o que eu te falei no começo, Paty. Às vezes elas acham que precisavam de mim, mas eu é que precisava delas. Uhum. Mas eu estava ali, forte, sabe, resiliente e generosa. Acho que generosidade assim foi a palavra também, se a gente for colocar, não é, no cartaz para a CIF Mulher, todas foram muito generosas. Todas abriram mão, sim, de um momento seu de estar na sua família ou de fazer outras coisas para estar ali, né? Para doar o seu Uhum. tempo, né? E não só o tempo da reunião, porque a gente trabalha muito mais fora da reunião do que dentro da reunião. Sem dúvida, sem dúvida. E Muito. Aline,
Para ti, então, também esse tempo, esses 2 anos de gestão, foi um ano também de muito crescimento, de muito aprendizado, de muito conhecimento. Sim, Paty, foi tão grandioso e tanto que eu te falei no começo sobre a questão da liderança, né? Uhum. Que eu comecei a identificar realmente que eu tinha muito dessa liderança, tanto que eu mostrei isso com o meu trabalho, com todo esse movimento que a gente fez, que eu fui convidada depois para assumir uma nova missão dentro da associação, né? Eu ia te pedir sobre isso também. Você já tem um outro Então, cargo, não é mesmo? tenho. Saí da CIF Mulher no mesmo num dia, na verdade, no mesmo dia. Eu assumi Sim. a diretoria e deixei de ser coordenadora no mesmo, assim, no Uhum. horários diferentes. Hoje eu assumi a diretoria da Regional Continente, que Uhum. A CIF ela tem 6 regionais, né, que são os braços dela, justamente porque não consegue estar em todos os lugares, então É é a certo. regional que Uhum. representa, e a Uhum. minha regional é a maior regional da CIF, né, Que é que a ela é a parte continente. continental, É, tá. exatamente, que é a continente, porque ela abrange os bairros do continente, mais as 9 cidades que ela representa. Então, Nossa. todas as empresas que são de São José, Palhoça, Biguaçu e as demais, elas Aham. estão associadas na Regional Continente. Olha só, Então, ela é realmente uma é regional uma forte. região muito grande e a gente fala de uma população gigantesca, ou Sim. seja, uma vasta área de Uhum. empresas, de empresários e de mulheres empresárias. Sim, sim. E eu fiz a sucessão já de uma mulher, já tinha uma diretora, que era a Lidiane. A Lidiane é uma grande advogada e uma figura forte, assim, uma mulher muito forte. Então, para mim também é um desafio suceder a Lidiane, né? Mas hoje nós temos 3 mulheres diretoras de regionais e 3 homens. Isso é muito legal, porque a gestão do nosso presidente, assim, ela é muito equilibrada nesse Uhum, sentido, sabe? E eu acredito que não é pelo gênero, assim, na minha opinião, né? uhum. Sou a favor das mulheres de liderança, sim, mas tem um porém aí. Eu acredito que as mulheres precisam mostrar competência também para estarem nesses cargos. Não é Sem dúvida, simplesmente por serem mulheres. sim. Mas é que a gente tem que ter uma mulher. Tem mulher Uhum. competente, Sim, né? Mulher como qualquer competente. ser humano, para assumir qualquer cargo, precisa competência. Exato, exatamente. E a gente tem muitas mulheres competentes na Temos. associação. Hum. E você conhece aí, sabe como que as mulheres estão nos núcleos, né? No Sim, SEMI, as mulheres que estão no SEMI são fantásticas. Então, a gente precisa ocupar esses lugares. E assim, Paty, a gente esquece que tem tanto esse poder, né? Tem tanta competência e muitas vezes nos faltam das mulheres. Eu não falo mais por mim, porque isso já não é mais algo que eu tenho de dificuldade, mas faltam coragem também. Falta coragem para essas mulheres. E não é que não tem, às vezes, o cargo, né? O encargo, que a gente chama de hum, encargo, que é o trabalho. sim, aham, Tem, mas as mulheres não têm coragem para assumir, sim, sabe? Ah, não, acho que isso não é para mim. Ah, eu não tenho tempo. Eu falo, gente, vocês não têm tempo? Olha para mim, não uhum, é? Olha para mim, não é comparar, se inspire em mim. Olha só, eu também não tenho, então, se for assim, tenho 2 filhos pequenos, né? Eu tenho várias mulheres que são líderes, né? Filhos criados, como diz, né? Não tem que se sim. preocupar. Eu não. E eu falei, e eu consigo conciliar, sabe? Eu consigo integrar tudo isso na minha vida e dar conta do recado, mas a gente precisa ter coragem para isso. Uhum. Tem E que você assumir. acredita, falta nas mulheres como um todo, você acredita que falta coragem para assumirem mais cargos de liderança e para se posicionarem na sociedade? Você acredita Ainda que penso, falta isso? acredito. Ainda acredito que sim, Paty. Infelizmente, tá? Eu falo isso pelo que eu observo das mulheres que eu tenho no entorno. É Uhum. claro que a gente já tem hoje uma grande maioria de mulheres que estão aí em vários cargos de liderança. Inclusive, nós falamos antes da cooperativa, né, do cooperativismo, ainda são poucas mulheres também em cargos de liderança, Exato. né? Na associação também, enfim, e nas empresas em todo a gente vê. Uhum. Existem essas cadeiras, digamos assim, só que as mulheres ainda se sentem, vamos usar essa palavra de medo,
talvez tenham um pouco de medo de assumirem determinadas posições, pelas talvez as Uhum. cobranças, a exposição, medo de julgamento, que a gente Insegurança, sabe que né? isso vai ter, insegurança, isso vai ter. Aí Uhum. eu vou de novo ser repetitiva, vem a preparação. Certo. Eu faço parte do conselho, né, da cooperativa, tu sabe, Uhum. e eu não me permito ir para reunião sem me preparar. Fala um pouquinho sobre essa, Justamente. fala um pouquinho sobre essa cooperativa, então, que você é conselheira. Então, eu comecei no sistema como ministrante de cooperativas, né, no sistema, onde tem 13 cooperativas dentro desse sistema, mas eu sempre fui muito envolvida na minha cooperativa. Então, toda ajuda que precisava, eu estava lá, tinha comitê de liderança tal, eu estava lá, a Uhum. cooperativa teve mal, eu estava lá, ela estava bem, eu estava lá. Sabe aquela coisa de ser participativa, Paty? Eu tenho Sim, disso. sim. Se você me diz, Aline, vamos fazer um grupo nosso. Tu pode, se eu disser para você sim, você pode ter certeza que eu vou participar Certo. ativamente, Uhum. né? E não assim, eu tô lá para ser mais um número. Não. Uhum. E na cooperativa aconteceu isso, eu sempre estava envolvida e eu sempre manifestei, Paty, a vontade de estar como liderança também, que é algo que eu vejo que muitas vezes as mulheres não falam, que querem determinadas coisas, que Também, determinadas posições, exato, sabe? a Olha gente a percebe coragem isso. aí de falar, né? E eu Exatamente. sempre dizia para o presidente lá, eu falei, eu quero ser presidente depois de você. Eu sempre dizia para ele. E Uhum. quando eu estava como ministrante, como dentro dos programas das cooperativas, eu questionei eles, eu quero entender como funciona a sucessão. Como que é aí dentro da Uhum. governança, sucessão, programa de líderes, como que é? Eles ficaram um pouco assim, né? Olharam assim, como assim? Né? Até os meus colegas olharam, Aline, qual o interesse? Eu falei, meu interesse é porque eu quero fazer parte do conselho, quero ser presidente, Uhum. eu quero ser uma líder dentro da cooperativa. E aí, por eles identificarem também todo esse meu envolvimento, engajamento, eu recebi o convite do presidente para ser Uhum. conselheira. Uhum. Claro que eu tive que abrir mão daí de ser facilitadora para o sistema, né? Ah, Porque daí, certo. como não posso gerar também esse beneficiamento e Sim, tudo sim. mais. Aham. E aí faz quase um ano que eu estou como conselheira, é um grande desafio lá, Paty, eu tive já que estudar muita coisa, a gente tem que estudar o tempo inteiro, porque é muito regimento, estatuto, Uhum. normativas, é muita regra, E é do aí Banco Central. voltamos àquela questão que você destacou da preparação. Exatamente, exatamente. Aí vem a questão da preparação. Então, assim, o tempo inteiro eu já estava me preparando, porque todos os anos, quando eu tinha que fazer uma formação nova dentro da cooperativa, eu estava estudando sobre a cooperativa. Quando eu Uhum. fazia os questionamentos, como que era a sucessão, como que se funcionavam as lideranças, eu já estava me preparando. Uhum. Eu sempre estava pesquisando. Então, já tinha esse meu desejo, e eu sabia onde eu queria chegar. Aí vem toda a estratégia. Ok, Certo. estuda, esteja nos lugares, né? Uhum. Manifeste, tenha coragem. Então, nas assembleias, eu sempre participo das assembleias. Quantas vezes eu que fui lá no púlpito para fazer a eleição, tá aprovado a assembleia, tá Aham. aprovado o balanço, tá aprovado. Então, assim, eu me coloco à disposição, porque eu quero que as pessoas me vejam também como uma liderança, alguém que também pode fazer mais pela cooperativa, né? Uhum. Então, quando eu recebi o convite, assim, eu fiquei muito feliz, e o convite veio do presidente, ele disse, a gente identifica você como uma liderança feminina muito forte, e a gente precisa de mulheres na liderança. E até então não tinham nenhuma conselheira na minha cooperativa, mulher, né? E Olha hoje já só. somos duas. Aí Olha veio eu, depois a só. gente chamou a Dani, então somos duas conselheiras. Aham. Poucas Olha mulheres só. ainda no sistema, como cargos de liderança, sabe, Paty? Mas estamos aí, caminhando e Uhum. construindo, né? Tá Isso é certo. manifestar esse desejo é importante, viu, mulheres? A gente precisa Com certeza. dizer o que a gente quer, É dizer aquela o que a gente quer história. também. As pessoas não têm, ninguém tem uma bola de cristal. As pessoas não Não, vão saber. E é por isso que a mulher tem que não. ter coragem também. É muito importante ter essa coragem É, de expressar esse de desejo. expressar. E não só.
expressar, mas participar, né? Como a gente falou antes, né, Sem Paty? dúvida, Se eu sim. quero fazer parte de alguma coisa, realmente eu tenho que participar disso, eu tenho que entender como isso Uhum. funciona, né? Não é chegar a cair de paraquedas. Aham. E o que eu ouço dos meus colegas conselheiros, né, dos diretores, que é muito legal isso e valida a gente, é que realmente eu estou lá pela minha competência. E não porque, é porque eu sou legal, porque às vezes eu não faço questão de ser E legal, eu estou lá isso para é fazer meu muito, trabalho. e isso é muito satisfatório também, quando acontece É, isso. muito, muito. Aham. Porque as mulheres precisam entender que não é que elas têm que ser boazinha para serem aceitas. Elas precisam ser competentes, tem que mostrar o trabalho. E tem alguns vídeos muito bacanas que rolam aí na internet que falam, né? Tá, daí a mulher falou sério, é porque ela já está sendo grosseira. Não, ela está se posicionando, ela está colocando a opinião dela, Uhum. não é isso. O homem falou sério, não, porque ele é profissional. Tá, qual é a diferença, gente? Certo. Mas existe isso, mas aos pouquinhos a gente vai mudando esse cenário, sabe, Paty? Mas Uhum. ainda são poucas mulheres ainda que têm coragem, que realmente. Eu não gosto muito dessa expressão, mas quando as mulheres falam, porque tem teto de vidro, eu falei, gente, que nada, mete o pé nesse teto e deu, sabe? Aham. Tá E certo. Ter não coragem. é? É, Coragem, coragem. tá Acho certo. que é isso, sabe, Paty? Aham. Aline, nosso tempo já está acabando. A gente conversou já por uma Jesus! hora e teríamos muito mais para conversar. Afinal de contas, Temos. foi uma experiência junto ao núcleo que eu pautei esse tema como sendo o principal da nossa conversa. No entanto, olha só, a gente tem um leque de informações muito importantes e de Sim. experiências gostosas, produtivas e que servem de inspiração para nós, É. mulheres. Então, Aline, eu só tenho que te agradecer muito Meu Deus, eu que por ter agradeço esse atendido o meu papo todo. convite, por ter contado, dividido toda essa experiência conosco e te desejar agora muito sucesso. Afinal de contas, você Sim, continua, então, na cooperativa, continua como diretora continuo. da Regional Continente da ACIF, enfim, E como nucleada ainda. Eu como continuo na CIF Mulher. sim, e sem falar de como empreendedora, como empresária, como mãe. Sim, Então, Aline, sim. muito sucesso para ti. Obrigada, obrigada. É sempre muito, assim, como eu te falei no começo, para mim é muito valoroso compartilhar, não só a minha história, mas esse movimento que a gente faz, sabe, Paty? Esse movimento que encoraja outras mulheres, que inspiram Uhum. outras mulheres. Falar que talvez que é possível seja um clichê, mas é possível. É Sim, possível. Dá trabalho? Dá dá, trabalho. Como tudo que a gente quer de uma conquista dá trabalho, né, Paty? sem E não é dúvida. diferente. Na liderança não é diferente. Muitas vezes a liderança é muito solitária também, né? A Uhum. gente que é líder, a gente sente isso na pele aí, mas ela tem o seu valor. E no final, todo esse reconhecimento, sabe? É tudo que você consegue transformar e que você consegue perceber assim, poxa, eu cumpri a minha missão, né? Quando eu entrei na Cif Mulher foi por isso, eu falei, não, eu tenho essa missão, então eu Uhum. vou seguir mesmo com todos os desafios, e eu tenho muito orgulho do que a Cif Mulher é hoje e da associação, né? A gente tem feito uma gestão muito transparente, muito bem feita, muito profissional e que só tem a crescer e prosperar, Que sabe? Então bom, eu tenho muito orgulho e sou muito feliz de fazer parte disso tudo. que bom, que bom. Muito. Aline, muito obrigada pela entrevista e muito sucesso para Obrigada, você, Paty. Para então, você nessa caminhada. também. Obrigada e conte comigo quando você precisar. Se quiser bater outros papos, Ah, eu com estou disponível. certeza, com certeza. Vou querer aquela tua lista ali de sugestões de mulheres inspiradoras para Sim, mim bater um papo por aqui também. com certeza. Com certeza, Aline, conte comigo, tá? tá certo. Muito Obrigadão. obrigada. Até mais. Obrigada, querida. Tchau, tchau.